Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de análise de circuitos CC, sou Paulo Fernandes e hoje veremos os circuitos em paralelo, a lei de Kirchhoff para as correntes. Okay? Então veja, nós vimos anteriormente os circuitos em que os resistores eram ligados em série, como está aqui R1 e R2, mas agora temos eles ligados em paralelo, ok? Os dois terminais deles conectados, não um depois do outro, mas um no outro. Esse circuito em paralelo tem algumas características. Então veja, eu preciso, o circuito quando ele olha, está vendo essa ligação, ele não vê apenas no final os dois resistores, ele vê como um resistor só. Mas como é visto esse resistor? Essa resistência total, ela é vista da seguinte forma, ou ela pode ser calculada da seguinte forma: 1 dividido por RT vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre... E assim vai, o somatório. Se eu tiver vários resistores, como aqui eu tenho 3, está vendo? Eu podia ter vários resistores em paralelo. Também calculei dessa forma: 1 sobre RT vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim vai. Lembrando que o inverso da resistência, 1 sobre RT, é a condutância. Então eu posso dizer também que posso chegar pelo mesmo valor pela condutância dada em Siemens. Então, o somatório vai ser a condutância 1 mais a condutância 2 mais a condutância 3, que é justamente 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre Rn. Então eu tenho essa realidade para a resistência. No caso, eu vou ter o resultado como 1 sobre RT, depois eu preciso inverter para poder ter o meu resultado da resistência total, e não o inverso da resistência, senão eu estou calculando a condutância e não a resistência efetiva. Ok? Então, se eu tiver, porque eu posso ver dessa forma, então quem vai ser meu RT? Vai ser 1 dividido por 1 sobre R1 mais R2, R3, aí lá vai Rn. 1 dividido por isso aqui. Então, assim eu terei o meu resistor. Se eu tiver, por exemplo, todos os resistores iguais, todos de 5 ohms, todos de 10 ohms, não importa quantos eu tenha, a minha resistência total nada mais é do que a minha resistência de um deles, que é a mesma para todos, dividido pelo número de resistores. E se tiver 10 resistores, se for de 10K, por exemplo, 10 kΩ, cada resistor, eu tiver 10 resistores, minha resistência total vai ser 10K dividido por 10, ou seja, minha resistência total é de 1 kΩ. É bem tranquilo, não há muita dificuldade. Um caso interessante é que você pode resolver quando você tem apenas 2 resistores. Então, tendo 12 resistores, qual vai ser a resistência total? A resistência total vai ser a multiplicação de R1 por R2 dividido pela soma. Então, eu vou ter R1 R2 dividido por R1 mais R2. Isto vai ser a minha resistência total. É muito mais fácil de calcular e mais rápido. Mesmo se você tiver vários resistores em paralelo, você pode resolver 2 e depois os que sobrarem você resolve os outros 2. Como aqui, como é que eu resolvo essa resistência? Então eu vou ter R1 vezes R2, se eu tivesse essa resistência total, dividido por R1 mais R2. Então eu tenho 1 vezes 3, dividido por 4. Então 3 dividido por 4 ohms, é claro. E eu vou ter minha resistência total, ou seja, 3/4. Uma coisa interessante também de ser visto nos circuitos em paralelo é que a tensão em todos os pontos ela é a mesma. Minha tensão da fonte 12 volts, ela aparece tanto em V1 quanto aparece em V2. Então a tensão ela é a mesma, diferente do circuito em série, em que havia divisão de tensão. Então o que há de divisão aqui? Eu não terei a divisão de tensão, mas sim a divisão de corrente. Então o circuito em paralelo é um divisor de corrente. Então minha corrente S, se eu ver aqui minha resistência total, né, que é vista, a minha tensão ela é a mesma da fonte, porém a corrente ela está dividida, essa corrente S ela é dividida entre corrente I1 e a corrente I2, e isso é um divisor de corrente. Então este nó, entre o nó, posso chamar aqui de nó 1 e aqui o nó 2, que vai para R2, eu terei minha corrente 1 e minha corrente 2. Olha, se eu tenho correntes diferentes e tensões iguais, obviamente eu terei potências também, a dissipação de potência, a potência dissipada
Já vou adiantando entre eles. Então, eu terei uma potência total do meu circuito, quando eu fizer o meu circuito equivalente, meu circuito RT. Okay? Porém, eu vou ter uma potência sendo dissipada pelo resistor R1 e outra potência sendo dissipada pelo resistor R2, que vai dizer respeito a quê? À corrente. Porque a tensão é a mesma. Então, quanto maior a corrente, como a minha potência é V vezes I, se eu tiver um I maior, eu terei uma potência maior sendo dissipada por um dos dois resistores. Ok? Então, aqui nós temos como um exemplo, visto esse fluxo de cargas, né? Se eu tiver como se tivesse duas passagens entre R1 e R2. Como a corrente é um inverso uma relação inversa com a resistência, então a corrente é V dividida por I. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, a maior corrente aqui vai ser no resistor R1. Ele colocou aqui como Q1. Então, esse fluxo de cargas por Q1 é bem maior do que o fluxo de carga por Q3. Ok? Então, nós temos que, quando eu calcular minha resistência equivalente, eu terei minha corrente total IS. Mas lembrando que essa corrente é dividida entre minha corrente I1 e minha corrente I2. Pronto. Aqui nós já temos como os princípios básicos de nós podermos entender os circuitos em paralelo, a resistência, a tensão e a corrente. Nós podemos ver uma coisa interessante também por aqui. Qual é? Veja, a minha corrente S, ela é dividida entre 1 e 2. Aqui nós já vamos ver uma antecipação da lei de Kirchhoff para as tensões, no qual a corrente que entra no nó, eu tenho aqui a corrente IS, ok, que entra no nó, ela é igual à corrente que sai no nó. Então, se eu tenho a corrente IS entrando nesse nó, eu vou ter a corrente I1 e a corrente I2. Então, IS vai ser igual a I1 mais I2. Ou IS menos I1 menos I2 vai ser igual a zero. O fluxo líquido, né, tem que ser o fluxo que está de corrente que está passando nos nós, que está saindo da minha fonte, tem que ser igual àquilo que está sendo utilizado pelo meu circuito. É bem tranquilo, isso é visual, não há muito o que dizer. E aqui você tem a dualidade. Enquanto você tem a corrente total, ela está distribuída, certo, nos nós de uma malha, dessas malhas, aqui eu tenho duas malhas, né, do meu circuito em paralelo. Como eu tenho apenas uma malha aqui do meu circuito em série, enquanto aqui eu tenho um divisor de tensão, aqui eu tenho um divisor de corrente. É bom sempre lembrar disso e prestar atenção nesse fato. Como eu já disse, a distribuição de potência com uma corrente é diferente para cada resistor, sendo os resistores diferentes, né? A corrente é diferente, como uma corrente é diferente, com as mesmas tensões, eu vou ter potências dissipadas diferentes por cada resistor. Então é necessário prestar essa atenção. Posso ver tanto pela tensão, posso medi-la também pela corrente, posso medir também pela resistência, pela corrente ou pela tensão. Então veja, pela lei de Kirchhoff, como eu já adiantei, toda corrente que entra vai ser igual à corrente que sai de um nó. Então aqui eu tenho um nó, veja, eu tenho entrando aqui um I1 com 4 amperes, tenho entrando um I4 com 8 amperes, então eu tenho 12. Quanto tem que sair? A mesma coisa, tanto é que eu tenho 10 saindo de I3 e tenho 2 amperes saindo de I2. No total eu vou ter 12 igual a 12. Então o somatório da corrente que entra é igual ao somatório da corrente que sai. E aqui nós temos um exemplo. Eu tenho um nó, e veja que o nó é dividido em 3 resistores, e eu vou ter a maior corrente de acordo com a menor resistência. Então eu tenho I1, I2 e 3. Neste caso eu tenho uma corrente de 9. Então aqui, o que é que nós vemos? Que cada resistor desse, ele vai receber uma corrente diferente, e a corrente maior será do menor resistor, isso é claro. E aqui também, a partir dessas correntes, sabendo as correntes, eu posso calcular a diferença de potencial, que ela vai ser a mesma, a tensão vai ser a mesma entre eles. Mas o que é que eu posso ver? Que, neste caso, eu vou ter que minha corrente 2, ela é 10 vezes menor do que a corrente 1, e a corrente 3 é 10 vezes maior do que a corrente 2, sendo 100 vezes maior do que a corrente 1. Aqui nós temos um circuito, certo? Para que como é que é visto,
Como é que o circuito vê essa resistência? Ele vê como uma só, vê como uma resistência equivalente. E essa corrente ela é dividida em todos os resistores, nos N resistores. Ok? Então, como é que eu vou calcular então a minha corrente? Minha corrente vai ser a minha... Se eu tiver minha corrente, eu quero saber qual é. Se eu tiver minha resistência, vai ser minha corrente num ponto qualquer. Vai ser minha corrente total, dividido pela minha corrente naquele determinado nó, minha corrente R1, minha corrente R2, vezes a corrente total. Assim eu teria a corrente naquele ponto específico, certo? Então vou ter aqui, ó, I1 e I2. Como é que eu calcularia? I1, aqui já está. Eu vou ter, ó, R2, se eu quiser de R2. R2 dividido por R1, R2, vezes a minha corrente total. Se eu quiser para R1. Se eu quiser para R2, vai ser o contrário. Eu terei R1 dividido por R1, R2, vezes a corrente total. Então, se eu quiser saber a corrente 2, eu preciso do resistor R1. Se eu quiser saber a corrente I1, eu preciso do resistor R2. Se eu disse o contrário, me desculpe. Mas, quando a gente calcula em circuitos em paralelo, nós usamos a outra resistência para saber a corrente. Se eu quiser a corrente 2, eu preciso do resistor R1. Se eu quiser saber a corrente 1, eu preciso do resistor R2. Ok? E aqui nós temos uma ideia de como está dividido essa passagem de corrente, tá vendo? Entre o fluxo de corrente entre os resistores. É interessante perceber isso. Quanto menor a resistência, maior o fluxo de corrente. Maior a corrente sobre o resistor. Temos também as nossas fontes de tensão. Veja, enquanto as fontes de tensão nós víamos em série, elas mantinham a corrente e dobravam a tensão. Nesse caso, nas fontes de corrente, nas fontes de tensão, perdão, em paralelo, eu mantenho a tensão, porém eu dobro a corrente. É como uma pilha. Se você pegar uma pilha, conectar uma depois da outra, você vai ter o aumento. Se for de 1,5 volts, você vai ter 3 volts. Porém, se eu fizer em paralelo, eu teria agora apenas 1,5 volt, porém aquela corrente ela vai ser somada. Então, se as correntes forem iguais, se as tensões forem iguais, né, com a corrente igual, a corrente dobra. Se elas forem diferentes, a corrente ela vai ser somada, ela é somada uma à outra. É bem tranquilo. Então, fontes de tensão em paralelo mantenham a tensão e vou ter o somatório das correntes. Então, vou ter meu IS, vai ser minha corrente 1 e minha corrente 2, a lei de Kirchhoff. Ok? Então, aqui nós vamos ter, nesses circuitos em paralelo, é interessante eu notar também que numa bateria real, eu não tenho somente a fonte. Eu vou ter, para cada fonte, eu tenho uma resistência interna. Então, essa resistência interna também vai provocar uma corrente, vai promover que existe uma corrente. E como eu tenho duas baterias, tá vendo, com fontes diferentes e resistências internas diferentes, é necessário que eu veja qual é a corrente que vai ser visualizada, vai ser quem? Então, se eu tenho duas baterias com duas resistências, eu terei meu I, vai ser minha fonte 1 menos minha fonte 2, tá vendo? 12 menos 6, dividido pelo somatório das minhas resistências, R1 e R2. Então, eu vou ter 6 volts dividido por 0,05 ohms, ou seja, 120 amperes. Então, a corrente que eu vou ver aqui nesses terminais será de 120 amperes. E a tensão, como as polaridades estão iguais que eu vou ver, vai ser esse menos esse, eu vou ver apenas 6 volts. Essa é a ideia, ok? É um conceito interessante, nós vemos o que é um curto-circuito e o que é um circuito em aberto. Bem simples, um curto-circuito é quando dentro com um determinado circuito eu simplesmente fecho ele. Eu conecto por um fio um terminal ao outro, conectando um A e B eu faço um curto-circuito. Enquanto eu não tenho nada ligando A e B, eu tenho um circuito aberto. Algo bem simples, é como você pegar dois fios e simplesmente separar um dos fios um do outro. Você fez um circuito aberto, quando eu conecto eu tenho um curto-circuito. Aqui nós temos uma tabela de resumo, onde você tem a dualidade entre a resistência e condutância, ou seja, a resistência, o inverso da resistência é a condutância. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Se a resistência aumenta, a condutância diminui, certo? Você vai ter corrente e tensão. No caso dos circuitos em série,
a corrente é a mesma e a tensão é dividida entre os determinados nós. No caso do circuito em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente é dividida entre os nós. Então você tem todas essas dualidades entre eles, que é necessário ser vista e prestar atenção na análise do seu circuito. Então agradeço a toda a participação e tenham ótimos estudos.